O Brasil é um dos países que mais produzem igrejas no mundo. Hoje, vemos em cada fundo de quintal uma portinha aberta de comércio, se transformando em uma denominação dita cristã. Isso porque, de repente, um monte de gente resolveu se achar enviado de Deus na terra e, portanto, precisam direcionar suas ovelhas a não se desviarem do caminho do bem. Não é muito difícil conseguir rios de dinheiro utilizando o nome de Deus ou Cristo. Na TV, temos a guerra de audiência travada pelas igrejas maiores que tentam desesperadamente manter seu caixa, que teve enorme baque por conta da pandemia. Apenas nos Estados Unidos existe um fenômeno comparável. A legislação brasileira é confusa e muitas vezes complacente com a difusão de tantas denominações tentando, de todas as formas, chamar a atenção de um público carente de esperança e fé, permitindo que qualquer pastor ou religioso com o mínimo de recursos tenha um espaço na TV para propagar seus discursos sobre o que acham correto para o povo. Porém, quem diria que esta situação um dia poderia mudar? Sim, a situação, antes tão confortável para as ditas igrejas, mudou, mas não por conta do pensamento crítico da população, porque ela somente mudou por conta da pandemia de Covid. Não foi por interesse das autoridades em disciplinar a lei da radiodifusão. Afinal, alugar horário para a igreja é vender espaço publicitário? E se sim, essa venda não poderia ultrapassar o limite de vendas comerciais definido na lei em 25%? Por enquanto, a resposta é não, porque existe um entrave jurídico em relação à venda do horário e arrendamento da concessão. Mas como pode ser possível arrendar uma concessão? Essa é uma pergunta que somente o ministro de Comunicações e genro de Sênior Abravanel pode responder. Mas mesmo assim, a crise para o setor das empresas gospel também chegou. Universal do Reino de Deus, a potência religiosa IURD, por exemplo, está enfrentando um escândalo sem precedentes em um de seus mercados até então mais promissores, a África. Tivemos até a própria intercessão do governo brasileiro em tentar, sem sucesso, acalmar os ânimos dos angolanos em relação à Universal. Seus líderes brasileiros foram convidados a se retirar de Angola, devido às denúncias contra a igreja, que vão desde lavagem de dinheiro e exportação ilegal de divisas de até 120 milhões de dólares por ano, a uma suposta obrigação de pastores em fazer vasectomia. A Igreja Universal do Reino de Deus é acusada de retirar ilegalmente de Angola, na África, 30 milhões de dólares, ou 166 milhões na cotação atual, a cada 3 meses. As denúncias foram realizadas por bispos angolanos que se rebelaram contra a instituição e denunciaram a alta cúpula da igreja às autoridades locais. De acordo com a acusação, o ex-diretor da TC Record África e também pastor Fernando Henrique Teixeira seria o operador responsável pela retirada do dinheiro ilegal. Anualmente, um total de 120 milhões de dólares, ou 664 milhões de reais na cotação atual, eram desviados todos os anos, e o esquema teria ocorrido durante os últimos 11 anos. Armando Tavares, ex-bispo angolano da igreja, utiliza uma metáfora para explicar o que ocorria na instituição real João Bartolomeu, outro bispo que participou do movimento angolano contra a Igreja Universal, e acusa a rede de televisão de cometer crime de evasão de divisas. Existem várias maneiras de fazer sair o dinheiro, dependendo das regras de limite em cada um. Eles mandam viajar para vários países. Se precisassem levar 200 mil dólares para a África do Sul, cada fiel saía com 15 mil. Imaginem 50 pastores e 50 esposas viajando cada um com 15 mil dólares. Podia ser simulado uma caravana, uma conferência da África do Sul ou uma inauguração na Catedral de Soweto, por exemplo. Esse procedimento pode ser enquadrado como enriquecimento ilícito, e isso também em Angola é crime. São recursos de uma instituição coletiva desviados para fins pessoais e não religiosos. A imagem para representar o que acontecia em Angola era de um saco sem fundo. Tudo que entrava, saía. Depoentes afirmam que os valores eram retirados da tesouraria da igreja e levados para a TV Record.
Era mais fácil para um diretor da emissora fazer essas operações do que um pastor normal. O pastor tem uma visibilidade mais ampla no púlpito. Muita gente conhece o pastor, mas não conhece os diretores da Record. Os angolanos tomaram literalmente posse da igreja. As 2 emissoras de rádio e TV da Universal naquele país foram fechadas. E a África do Sul? O país africano também não deu o formal aceite para nomear como embaixador o sobrinho de Edir Macedo, o bispo e ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. No início de junho, o Brasil submeteu aos africanos o nome do novo embaixador, uma praxe diplomática. O veto explícito a um embaixador estrangeiro causaria um abalo nas relações bilaterais. Portanto, o caminho de menor atrito seria o de não decidir ou adiar de forma indefinida uma resposta. A crise ainda é ampliada pela situação judicial de Crivella. O ex-prefeito do Rio até agora não tem acesso a seu passaporte retido na justiça. Os sul-africanos, portanto, vivem uma encruzilhada entre agradar ao Brasil e não comprar uma briga com seus vizinhos no continente, os angolanos. Igreja Mundial do Poder de Deus. Por outro lado, a Igreja Mundial de Valdemiro Santiago enfrenta sua pior crise na sua história. A primeira foi na década passada, quando uma reportagem devastadora da Record TV sobre compras de propriedades com dinheiro de fiéis jogou Valdemiro na jaula dos leões da Receita Federal. Com trocadilho, é claro. Esta semana, Valdemiro ameaçou demitir e terceirizar os trabalhos dos obreiros e funcionários. A fonte de doações secou. As contas estão atrasadas, como aluguéis e salários. O pastor Silas Malafaia também não está bem nas contas. Embora milionário, donos de empresas de livros, os caraminguás de Malafaia também andam secando e perdeu espaço em emissoras de TV. Ele já fez pedidos de recuperação judicial de quase 16 milhões e foi um dos primeiros a recorrer a Brasília para defender o perdão de dívidas milionárias de igrejas junto ao governo federal. Nem mesmo o pastor R.R. Soares escapou de ser denunciado por más condições de trabalho em sua emissora, localizada no centro de São Paulo. Além disso, a Justiça de São Paulo condenou a Igreja Internacional da Graça de Deus a pagar uma dívida de 16 milhões e 200 com o Fundo de Investimento de Stressed. A dívida é referente ao aluguel dos meses de maio, junho e agosto de 2020 da grade de programação da TV Bandeirante, onde é exibido o Show da Fé, comandado pelo pastor. A Igreja Internacional da Graça de Deus ainda pode recorrer da decisão. Questionada sobre o processo, a Band relatou que o caso está sob júdice e que as alegações do fundo são improcedentes. Temos ainda outros casos, inclusive na própria Igreja Católica, como o escândalo da Basílica de Goiás, do Divino Pai Eterno, que teve seu líder, Padre Robson, afastado de suas funções, inclusive na TV, e agora está sendo duramente investigado. E teve pedido de prisão requisitado pela Polícia Federal. E, é claro, se diz inocente. Até poderíamos falar do escândalo de Abadiânia, um caso escabroso de um líder religioso que abusava da boa-fé de inúmeras mulheres para manter sua lascívia, cometendo verdadeiros horrores praticados contra essas mulheres que somente buscavam um conforto que, segundo muitos, só era conseguido através do seu líder pseudo-religioso. Este que era chamado de João de Deus, mas que de Deus esse cidadão nunca ouviu falar. Ainda temos casos que parecem até piadas ensaiadas, porque dão a entender que o universo às vezes gosta de dar o troco nestes que se dizem salvadores de almas, mas que para muitos soa somente como ganância desses ditos pastores. Recentemente, o bispo Agenor Duque, da Igreja Plenitude do Trono de Deus, aceitou de bom grado um carro de uma fiel. Malfadado presente. O carro usado valia apenas 7 mil, mas qual foi a surpresa do bispo ao descobrir que o veículo tinha uma dívida de mais de 9 mil? O carro agora é da igreja. Ela que pague. Isso é má fé, bradou o pastor contra a doadora. Qual será o fim dessa história? Bem, já estamos assistindo aos primeiros capítulos. Há cada vez menos pastores na TV e cada vez igrejas menores fechando as portas. Pequenas e grandes também.
E por último, ainda temos a ex-deputada federal Flor de Lis, de líder evangélica, mãe de 55 filhos, com direito a filme em sua homenagem, hoje está presa, respondendo por ser a mandante do assassinato do seu então marido, pastor Anderson do Carmo. Dos 8 templos que possuía em sua congregação, não sobrou mais nada, e de todas as denominações que foram criadas desta matéria, foi a única que colocou seu nome nos templos, pois era o Ministério Flor de Lis. Se é positivo ou negativo, não é possível afirmar, mas certamente as pessoas devem começar a pensar mais por si mesmas e menos pela cabeça destes mercadores da fé.